Olá! Se você tem me acompanhado até aqui, você já aprendeu os pontos básicos do crochê. Você sabe o que é um nó corrediço, você sabe o que é uma correntinha, você sabe o que é um ponto baixo, um ponto alto e um ponto baixíssimo. Hoje a gente vai começar a aprender a técnica de amigurumi para valer, tá bom? Nós vamos aprender o que é fazer crochê em espiral. Tá pronto? Então vamos começar. Vamos começar. Para fazer a técnica de amigurumi, a gente vai fazer o crochê em espiral. Então, desta vez nós não vamos começar com o nó corrediço, porque tem um truquezinho para que o início do amigurumi fique bem fechadinho. A gente faz um outro tipo de nó chamado anel mágico. Vou explicar para vocês como que se faz o anel mágico. Eu dou uma volta no dedo e dou a segunda volta passando por cima da primeira, né? Dá pra ver que fez uma espécie de um X aqui no meu dedo. Eu vou vir com a agulha aqui por baixo, ó, por baixo da primeira volta que eu dei, e vou puxar a segunda volta aqui por dentro. E aí dou mais uma laçada pra segurar. Isso aqui, gente, é o que eu chamo de anel mágico. E vocês vão entender por quê. Eu vou fazer mais uma vez, para que não fiquem dúvidas. Dou a primeira volta, dou a segunda volta passando por cima. Trago a agulha por baixo da primeira e por cima da segunda, puxei uma laçada, puxei outra laçada. Porque aqui eu fiquei com uma correntinha, lembra? Parece até um nó corrediço, lembra? Só que ele ficou com essa rodelinha aqui. Por quê? Os meus primeiros pontos baixos da primeira carreira vão ser feitos dentro desse anel. Então, eu vou passar por dentro do anel, puxo a primeira laçada, puxo a segunda laçada, tenho um ponto baixo e vou fazer 6. Puxo 1, puxo 2, puxo 1, puxo 2, puxo 1, puxo 2. Aqui eu já tenho 4, né? 5, 6. Eu fiz 6 pontos baixos. Quase todo amigurumi começa com 6 pontos baixos. Agora vamos descobrir por que esse nó se chama anel mágico. Porque quando eu puxo essa pontinha aqui, ó, ele começa a ajustar, tá vendo? Ele vai apertando, apertando, apertando. Puxo bem. Os meus pontos baixos viraram uma bolinha, tá vendo? Ó, se eu ajustar bem, eu vou ter aqui, ó. Deixa eu mostrar com a agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Já tenho a minha primeira carreira pronta. Na segunda carreira, isso é algo que eu preciso explicar para vocês. E para isso, eu vou mostrar no meu caderninho. Eu vou desenhar para vocês verem como que acontece. O amigurumi, gente, ele acontece meio que em progressão aritmética, de 6 em 6. A cada carreira eu vou aumentando 6 números. Vamos dizer que isso aqui é o meu anel mágico. Eu fiz 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda carreira, como eu vou fazer uma progressão aritmética de 6, 6 mais 6 dá 12. Se eu preciso ter 6 pontos baixos na minha segunda carreira, então eu vou ter que fazer 2 pontos baixos em cada um dos primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver isso na prática. Vamos voltar aqui para a nossa primeira carreira. Colocar a agulha de volta aqui dentro. Vou pegar o meu primeiro ponto baixo e vou fazer 2 pontos em cada ponto para conseguir 12, né? Vamos lá. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Vou lá no segundo, 1 ponto baixo,
2 pontos baixos. Vou lá no terceiro, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Vou lá no quarto, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. E vou lá no quinto, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. O último agora que é o sexto, né? 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Se você observar bem, agora a gente tem 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Então, a minha segunda carreira tem 12 pontos baixos. Lembrando da progressão aritmética, 12 mais 6 vai dar 18. Como é que eu transformo 12 em 18? Eu vou fazer um ponto no primeiro ponto, 2 pontos no segundo. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o meu padrão agora, a partir dessa carreira, vai ser um ponto baixo e um aumento. O que isso significa? Se na primeira carreira eu tinha 6 pontos baixos, na segunda carreira eu tive que fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Para resumir isso aqui, numa receita a gente escreve assim: um aumento em toda volta. Ou vai estar escrito em toda volta, ou vai estar escrito vezes 6, ou então vai estar escrito 6 aumentos. Quando você vê aumento, significa isso aqui, ó, 2 pontos baixos em cada ponto. Então, eu fiz 6 aumentos na minha segunda carreira, porque eu queria obter 12 pontos. Na minha terceira carreira, que é essa que a gente vai fazer agora, para eu transformar esse 12 em 18, que é o total dessa carreira, eu preciso fazer um PB e um aumento 6 vezes, né? Que foi aquilo que a gente fez no nosso desenho, lembra? Um PB, um aumento. Um PB, um aumento. Vamos fazer isso na prática? Aqui eu vou dar uma dica para vocês. A gente, às vezes, quando tá começando, a gente confunde em que carreira que tá. Eu terminei minha segunda carreira, eu vou fazer o seguinte. Esse último ponto que eu fiz aqui, eu vou usar um marcador de ponto, que é para poder marcar essa carreira e saber que é aqui que ela termina. Então, vamos começar a terceira carreira, que é um PB, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E vou fazer assim até o final. Cheguei aqui no último ponto, gente, que é um aumento, eu tiro o marcador e faço o aumento. Fechei a minha terceira carreira e ela precisa ter 18 pontos. Vamos contar, ver se tem isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ela tem exatamente 18 pontos. Se você não tem um marcador, um outro jeito de marcar o último ponto da sua carreira é inserindo um fio qualquer de cor diferente da linha que você está usando, que é para não confundir, tá? Eu vou puxar a pontinha dele aqui por dentro, ó. Tá marcado. Eu sei que aqui onde está o fio amarelo é meu último ponto. Vou iniciar a quarta carreira com vocês. Se a última carreira era um ponto, um aumento,
Nessa eu vou fazer 2 pontos e um aumento, ou seja, um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, um aumento nesse daqui, ou seja, 2 pontos e um só. Porque se eu fizer 2 pontos baixos e um aumento, eu vou transformar o 18 em, lembra que é a progressão aritmética de 6? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, essa carreira precisa terminar com 24 pontos. Vamos fazendo 2 pontos e um aumento para ver se a gente chega lá. 2 pontos, 1, 2. E um aumento, que são 2 em um só. 1, 2. Mais 2 pontos, um ponto baixo, outro ponto baixo e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Um ponto baixo, outro ponto baixo e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vou fazer isso até o final desta carreira, quando chegar o meu fio amarelo. Cheguei no meu último ponto. O que eu vou fazer? Eu posso até deixar o fio amarelo aqui. Só que eu vou ter que passar aqui por dentro do ponto, ó. 1, 2, para fazer o meu aumento. E aí, para que eu consiga... Opa, segundo aqui embolou um pouco. Vamos fazer de novo. Fiz o meu aumento. E para que eu continue marcando esse último ponto da carreira, eu vou enfiar a agulha aqui dentro dele, ó. Pego aqui a outra ponta do fio amarelo e puxo pra cá. Tá marcada a primeira e a segunda, tá vendo? Então, agora, gente, eu terminei essa carreira, que foi a 4ª carreira, com 24 pontos. A próxima carreira, que é a 5ª, eu preciso somar mais 6. 24 mais 6 são 30 pontos. Para que eu consiga ter 30 pontos, eu vou ter que fazer 3 pontos baixos e um aumento, né? Então, vai ser 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Vamos lá? 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Agora, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Vamos para o próximo. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Agora eu tenho um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. E assim até o final. Cheguei aqui no último. Vou fazer um aumento. Não preciso puxar a linha, tá, gente? E para marcar o último ponto que eu fiz, eu puxo de volta esse fio aqui por dentro, ó. Que aí eu vou sempre marcando o último, não perco as contas. E eu posso ir deixando, porque no final, quando eu quiser tirar essa linha, é só puxar ela de uma vez que ela sai. E aí a minha recomendação é que você use sempre uma linha de cor clara, de cor diferente da que você tá usando, que é para você não se confundir com um ponto. E de cor clara, porque uma vez aconteceu comigo de eu estar fazendo um amigurumi begezinho e eu ter usado uma linha preta. Na hora que eu puxei, ficou um pouquinho de fiapinho, ficou meio manchadinho assim. Sai fácil, tá? Sabe? Só que é bom evitar. Então, aqui eu terminei a 5ª carreira. E aqui a gente já vê uma forma circular. O amigurumi começa assim, tá bom? Vocês vão reparar que conforme a gente vai tecendo, ele vai ficando assim meio côncavo. Só que esse é o lado direito da peça, então a gente vai sempre empurrando ele para o outro lado. E continua fazendo, porque esse aqui é o lado avesso, por isso que esse fio fica para cá, ó. Esse aqui é o lado avesso. Se a gente continuar nessa progressão aritmética de 6, fiz 30, o próximo tem que ter 36, depois eu vou ter que ter 42, depois 48. Essa peça vai aumentando e vai ficando mais côncava assim, sabe? E mais pra frente, a gente vai ter um novo vídeo ensinando a fechar essa peça numa bolinha. É simples assim. Eu espero que você tenha entendido,
que tenha ficado suficientemente claro. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta aqui embaixo, eu vou fazer o possível para te esclarecer, tá bom? Deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua opinião é sempre bem-vinda e necessária para que eu consiga melhorar o conteúdo que eu ofereço para você, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo e para que você não perca nenhum conteúdo interessante, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Te vejo na próxima!